Olá, tudo bem com vocês? Nesse episódio de hoje a gente vai falar de um tema que para mim foi uma grande mudança na minha vida, sobre permitir-se a poder mudar de opinião. E mudar de opinião é algo que para uma pessoa leonina, cheio de ideias, cheio de inflexibilidades, crenças, igual eu já fui. Olha, foi difícil, muita terapia, mas eu posso dizer hoje que com certeza é libertador poder mudar de opinião e respeitar as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Vem comigo. Bem-vindos ao podcast Vai Lá e Faz, aonde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo e eu acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje, eu vou começar falando de uma pessoa que eu sou apaixonado. Ela nem sabe que eu existo, Brené Brown. É uma pensadora, escritora, é uma mulher, assim, fantástica. Há mais ou menos uns 6 anos, acho que mais, tá? Talvez uns 7 anos, eu vi um TED dela falando sobre vulnerabilidade. E ela fala muito sobre vulnerabilidade e sobre coragem. Vale a pena ler os livros dela, vale a pena ver os TEDs dela, vídeos que ela posta, seguir ela no Instagram, vale a pena. É uma pessoa que faz a gente bugar a cabeça e ir para um lugar diferente. E naquele momento, 7 anos atrás, vamos colocar essa data, eu comecei a perceber o quanto que eu era inflexível, o quanto que eu era enraizado nas crenças que eu tinha e o quanto que eu me achava todo poderoso, cheio dos meus conhecimentos. Quanta ignorância, né? E aí eu fui percebendo que as pessoas que vinham discutir comigo, elas também traziam história, conhecimento, cultura. E eu falo sobre diversidade, eu já falei várias vezes e vou repetir eternamente, eu sou um homem gay. Eu já tive na minha vida muitos traumas de ter que parecer, ter que ser o que os outros esperavam. E ter que parecer e ter que ser é quase que criar um perfeccionismo. Isso é muito chato, isso é muito desgastante, é cansativo. É cansativo, o corpo fala. Eu já comecei a ter dores, estômago, dor de cabeça, porque eu tinha que ser o tempo inteiro aquilo. E não é nada inteligente ser aquilo. E quando eu comecei a olhar para a vulnerabilidade, eu comecei a perceber que eu posso errar. Engraçado falar disso, né? Mas a gente pode errar. A gente pode não ser necessariamente tudo aquilo que os outros esperam. O que os outros esperam é um problema deles, não meu, pelo amor de Deus. E chegar nessa conclusão me fez ser mais feliz, me fez ser mais leve. E falar desse episódio sobre a liberdade de poder mudar de opinião é trazer muito do meu histórico, do meu ensinamento lá atrás, da sexualidade, como eu acabei de explicar, mas também de toda a necessidade do pertencimento que eu tive que desenvolver na minha cabeça para poder fazer parte de coisas que eu projetava como o que era o ideal para mim. E ser pertencente a algo, se você não estiver vibrando na mesma energia, se você não tiver o mesmo padrão, mesmo conhecimento, quantidade de línguas, quantidade de dinheiro que você ganha, o carro que você tem, o apartamento que você vive, as viagens que você fez, todas as escolhas que você faz, aquilo vai te prendendo, vai te deixando enraizado, vai te deixando posto num lugar que você acaba sendo rígido. No episódio passado, a gente falou um pouco sobre o que a gente pode perder para mudar de sonho. E nesse episódio eu falo um pouco já da ideia de poder mudar a sua cabeça respeitando o próximo. Eu vou falar um pouco desse ponto de respeitar o próximo na mudança da ideia. Imagina que eu
tenho conhecimento, já fiz faculdade, pós-graduado, leio bastante, vejo muito TED, eu adoro TED. Até vejo mais TED do que leio, porque eu acho que é um meio de comunicação que me impacta muito bem. Adoro podcasts. E quando eu me deparo com alguém que está discutindo comigo algum tema, a primeira coisa que eu comecei a perceber, desde que eu percebi a vulnerabilidade, foi que a pessoa, ela também teve todo o ensinamento, o conhecimento histórico dela para poder chegar naquele momento e me entregar um conteúdo que para ela é um ponto de vista super válido. E a partir do momento que eu comecei a respeitar isso, as pessoas começaram também a me respeitar mais. E quando a gente tem uma maturidade para ter uma discussão onde duas pessoas que têm um conhecimento razoável e elas começam a trocar ideias e respeitar as suas opiniões, nossa, você vai para um outro lugar realmente. E esse outro lugar é um outro lugar que você sai muitas vezes daquela conversa com a opinião mudada. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso faz a pessoa te observar diferente, isso faz a sociedade perceber diferente, isso faz você se perceber diferente, isso faz você ser mutável. E tá tudo bem mudar de ideia, tá tudo bem ser mutável, porque a vida muda o tempo inteiro. Gente, se a gente olhar o que a gente usa no dia a dia, um computador, um notebook, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha toda essa tecnologia, telefone celular, não tinha toda a tecnologia, o WhatsApp, e a gente começou a se adaptar para coisas que vivem na nossa vida, coisas ferramentas, coisas sensações, coisas possibilidades, que a gente hoje vive e experimenta muito diferente do que as pessoas que viviam há 30 anos atrás, há 60 anos atrás, há 90 anos atrás. E essa experimentação, a gente tem que ser diferente. Uma coisa é eu conversar com meu avô, que nasceu lá na década de 20 do século passado, e ele tinha diariamente um jornal para ler, ele assistia televisão, ele tinha recursos de buscar conteúdo. Aquilo fazia com que ele tivesse um grau de conhecimento. Agora vamos dar um corte e olhar para a gente agora. Vou me usar. Eu nasci ali na final da década de 70, e hoje eu tenho, acho que, um acesso à tecnologia muito bem feito. Tudo que eu tenho de conteúdo, seja raso ou não, se eu quiser dar uma profundidade, eu também consigo dar maior profundidade. Nós estamos falando que o meu avô usou Barça, eu tenho o Google, eu tenho outras ferramentas de busca, o próprio Instagram, se eu fizer essa ferramenta ser bem usada, e eu consigo ir buscar mais conteúdo do que ele tinha de capacidade. Na hora que nós dois nos encontrávamos, ele já morreu, mas na hora que nós dois nos encontrávamos, a gente tinha pontos de vistas muito diferentes. E se a gente soubesse entender que a maturidade do raciocínio que ele estava trazendo e a minha maturidade de raciocínio que eu estou trazendo para aquele momento, a gente começa a ter mais cuidado. E por que eu estou falando cuidado? Porque no fundo, o tempo inteiro a gente está negociando. No fundo, o tempo inteiro a gente está se vendendo. E o tempo inteiro a gente precisa se relacionar. E quando eu comecei a empreender, eu comecei a ter que ter mais atitudes no meu dia a dia para poder as coisas fazerem e acontecerem. Quando eu estava numa empresa grande, é diferente. Eu tenho várias pessoas ali com um grau de conhecimento muito próximo, pessoas até muito mais produtivas, capacitadas do que eu. E eu tinha uma troca muito mais próxima da minha realidade. Hoje, como empreendedor, eu não tenho essa troca o tempo inteiro. Mas eu tenho que entender que a pessoa que está chegando com uma bagagem talvez um pouco menor também tem para me dar. E é esta a magia de que a gente pode conviver com todo mundo com opiniões diferentes, ideias diferentes, e que isso possa te ajudar a ser diferente, te colocar em um lugar diferente. Eu tomo ayahuasca há mais ou menos 6 anos. E tomar ayahuasca para mim é uma ferramenta incrível. Falando rapidamente de como funciona a ayahuasca no nosso cérebro. Ela aumenta a nossa sinapse, e aumentar a nossa sinapse é a gente ter acesso a pensamentos que a gente normalmente teria quando estivesse dormindo, subconsciente e tudo mais. Então a gente está acordado e percebendo novas ideias, novos caminhos. Isso faz com que a gente tenha, acordado, possibilidade de ver aquela situação com pontos de vista diferentes. A primeira vez que eu tomei ayahuasca foi engraçadíssima. Eu cheguei num lugar
Uma amiga minha me levou, hoje essa minha amiga é minha sócia, e foi muito engraçado, porque era um lugar super lindo, tinha um lago na frente, mas o lugar era um lugar humilde. E as pessoas, tinham algumas pessoas com roupas, umas túnicas brancas, um pouco suja, umas rasgadinhas na ponta, e eu cheguei lá e falei assim, nossa, que lugar é esse? Não, pelo amor de Deus. E eu... Ai, gente, que vergonha, mas eu vou falar. E eu achava aquilo que, desculpa, as pessoas tinham que ter um pouco mais de cuidado. Tinha uma menina com cabelo rosa de papel crepom que estava seco. Aí eu falava assim, nossa, tadinha, ela podia pelo menos cuidar mais do cabelo dela. E fui tomar ayahuasca. Quando eu tomei ayahuasca, as minhas sinapses aumentaram, eu comecei a perceber aquilo de uma outra forma, os sabores aumentam, se aguçam, a percepção visual se aguça, tudo se aguça. E aí, quando eu comecei a perceber realmente com cuidado tudo o que estava acontecendo, aquela menina que tinha um cabelo rosa, com um vestido branco, que estava um pouquinho sujo, naquela meia luz do ambiente, já era um entardecer, quase já anoitecer, ela ficou linda. Um cara que eu achei que era um cara que não era um dos mais bonitos de todos, todo meio maltrapilho. Ele estava dançando do lado do coral. Eu achei ele lindo. Eu comecei a perceber coisas que o meu ego, a minha ignorância, o meu preconceito não me deixava perceber. E aquilo me fez um bem. E aquilo eu comecei a perceber que eu fazia isso quase o tempo inteiro com todo mundo. Como eu era idiota. Pelo amor de Deus, como eu era inflexível. E eu comecei, aí juntou com a Brené Brown, o livro que eu li dela, o TED, e começou a perceber coisas que eu fui buscar de leitura, conversar com pessoas, psicólogo. Naquela época eu tinha um psicólogo bem linha dura, e ele me colocava num lugar bem, bem desconfortável. E eu comecei a perceber que eu tinha que mudar. Doía. Era difícil. Me colocava num lugar de muitas vezes vontade de choro. A gente vai se conhecer e eu sou uma pessoa bastante manteiga, eu choro bastante, eu vou falar muito sobre isso. E aí, quando eu percebo que eu estou mais flexível agora, eu percebo o quanto que eu me deixo ser mais leve na relação com os outros. E as pessoas chegam para mim com muito mais verdades, e as verdades que elas trazem para mim. Então, como experiência própria e a mensagem que eu queria deixar nesse podcast é que a gente poder mudar de ideia é libertador. A gente respeitar as outras pessoas com as ideias que eles têm é ser inteligente, é ser respeitoso. Eu aprendi a ser isso nos últimos tempos. Eu não era assim. Eu não tenho orgulho daquela pessoa lá atrás. Eu tenho orgulho de muitas outras coisas. Mas nesse ponto, eu tenho muito mais orgulho do ser humano que eu estou me tornando agora do que eu já fui um dia. Então, se puder dar uma dica, observe o outro com mais carinho. Deixe ele te entregar o conteúdo que ele tem com a verdade que ele trouxe. Foi a experiência dele. Bom, é isso. Bom, o meu nome é Henrique Bosco. Muito obrigado por vocês terem escutado mais esse episódio. Até o próximo.